Fala pessoal, mais uma Noite Alvinegra no ar, nosso terceiro conteúdo nesta quarta-feira amanhã, Botafogo e Sergipe pela Copa do Brasil, e a comissão técnica do Botafogo divulgou a lista dos relacionados para a partida que acontecerá em Sergipe. O Botafogo ali com a volta de 3 jogadores, o Rafael, o Adrielson e também o Felipe Sampaio, atletas que ficaram fora da última peleja do Botafogo. Vou passar aqui a lista dos relacionados ali em relação às posições. Os goleiros, Perry, Douglas Borges e Igor Gabriel. Os zagueiros, Adrielson, Sampaio, Segovia e Cuesta. Os laterais, Rafael, Marçal, Hugo e Daniel Borges. Os volantes, Danilo Barbosa, Marlon Freitas, Tietê e Gabriel Pires. E os meias, jogadores que podem atuar um pouco mais para frente ali, Lucas Fernandes e Lucas Piazon. Além dos jogadores que fazem tanto a ponta e também o ataque, Vitor Sá, Tiquinho, Luiz Henrique, Matheus Nascimento, Sauer e Carlos Alberto. Agora é entender como o Botafogo deve jogar. Eu acredito que a escalação não fuja de Perry, Rafael, Adrielson, Cuesta e o Marçal. O meio-campo com Tietê, Gabriel Pires e Lucas Fernandes ou Marlon Freitas. Nas extremas, torço que seja Carlos Alberto e não Piazon. Então essa é a dúvida que eu tenho em relação à escalação. E no outro lado, Vitor Sá. E no comando de ataque, Tiquinho Soares. E por falar em Rafael, os julgamentos tanto de Rafael e também o do jogador Adrielson, eles acontecerão na próxima quarta-feira, na 7ª Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro, em relação às expulsões. O Rafael, ele foi expulso por tentar atingir com socos, o caso Rodrigo, jogador do Vasco, e ele pode ser punido em até 12 jogos. Pena que seria válida apenas para o Campeonato Carioca. Se o Rafael pegar uma punição, ele pode ficar fora ali de até 12 jogos, de 4 a 12 jogos. O Adrielson, que também tomou cartão amarelo por atitude hostil, pode pegar até 3 jogos de suspensão. Os jogadores podem atuar normalmente pela Copa do Brasil. Se o Rafael e o Adrielson eles forem punidos, eles atuarão tanto na partida contra o Resende e também a Portuguesa da Ilha, porque o julgamento será no dia do jogo entre Botafogo e a Lusa Carioca. Se eles forem suspensos, ficarão de fora das semifinais do campeonato estadual. E nas surrealidades do campeonato carioca, olha a notícia que o Thiago Veras postou em seu Twitter. O Tiquinho Soares ele pode ser até mesmo suspenso antes de ser julgado. Este é o pedido do TJD do Rio de Janeiro, que quer uma suspensão preventiva do centroavante do Botafogo pela expulsão diante do Flamengo no último sábado. O julgamento do Tiquinho Soares, ao contrário do Rafael e também do Adrielson, está previsto para acontecer na próxima segunda às 14 horas. Meus amigos, é complexo, Querem antecipar a punição do Tiquinho. Isso já mostra que certamente ele será punido e com uma punição bastante severa, porque querem antecipar, então já dá para entender o que vai acontecer. O John Textor ele concedeu uma entrevista Financial Times, um dos principais veículos de negócios do mundo, e falou a respeito dos seus negócios, e colocou que a saída do Jefinho causou alguns ruídos para ele, Segundo o empresário norte-americano, vou abrir aspas, eu ia para o Rio de Janeiro e era tratado como um rei em todos os lugares. Com a negociação de um jogador, tive que trocar meu número de telefone. Você não tem ideia de como reativas e rápidas as coisas podem acontecer. Ele falou que também não gosta de ser chamado de investidor, mas sim como construtor de grupos e companhias. Não há palavra mais ofensiva na língua inglesa que investidor para mim, porque isso significa que seu esforço e sua contribuição só podem ser medidos pelo dinheiro. Então o Textor, ele que realmente ele sofreu muitas reclamações dos torcedores botafoguenses nas redes sociais, teve esse detalhe mesmo dele ter recebido várias mensagens no seu WhatsApp fazendo com que ele trocasse o telefone. E lidar com o futebol é complexo, você lida com paixão, com emoção, e tem alguns torcedores que passaram do limite em relação ao empresário norte-americano, com xingamentos, ofensas, ameaças, então isso não é aceitável. Eu acho que é um ponto que não é válido.
E o Textor realmente, ele viveu os dois lados da moeda, o lado de elogios e agora o lado das críticas. Enquanto o Botafogo não fizer as contratações, os torcedores seguirão cobrando o John Textor a respeito ali de uma melhora no elenco, da substituição do Jefinho. Enquanto não acontecerem essas contratações, ele ainda seguirá tendo ali cobranças dos torcedores botafoguenses, pelo menos eu enxergo assim, não sei vocês. Então o John Textor teve que trocar até mesmo telefone após a saída do Jefinho. E para encerrar aqui o nosso vídeo, o Tairo Arruda, ele concedeu uma entrevista ao GE, leiam na íntegra no GE, ficaram bem fortes as falas do diretor da SAF do Botafogo, vou ler aqui alguns trechos, porque na próxima segunda, contextualizando, acontecerá uma reunião no Conselho Deliberativo do Botafogo sobre a tentativa de uma recuperação extrajudicial, ao contrário do que é hoje o regime centralizado de execuções. Para o Tairo Arruda, se você não tiver essa aprovação, o cenário do Botafogo pode ser quase caótico. Irei ler aqui algumas aspas importantes do diretor da SAF. Cenário é quase que caótico se não aprovar. No fim das contas, clube e SAF são irmãos siameses. Um não vive sem o outro. Se não conseguirmos reduzir o passivo do clube, que é o cenário que estamos expostos, o clube morre. O clube e a SAF não tem como sobreviver nessas condições. Se não aprovar, claro que vamos continuar a trabalhar no regime centralizado de execuções, fazendo os pagamentos, mas não teríamos a consequência com o decorrer do tempo. E ele segue. O dinheiro é sempre o mesmo. O pote da SAF é um só. O desafio que temos é como otimizar o uso do recurso. Se não está otimizado no pagamento de dívidas, como vai gastar de outra forma melhor? O que queremos fazer é otimizar os recursos da SAF, cumprir com as obrigações do clube e tendo sobra no orçamento para investir em outras áreas. A consequência do sucesso dessa aprovação e homologação da recuperação extrajudicial atinge todas as áreas do clube, inclusive o futebol. Não existe risco adicional nenhum ao clube, só benefícios. Essa reunião, que acontecerá na próxima segunda-feira, pelas falas do Tairo Arruda, ela será de suma importância para a sobrevivência do nosso Botafogo. Então o que eu espero é que a gente tenha ali a consciência dos conselheiros de entenderem o que está acontecendo, porque se o Botafogo não conseguir pagar as contas, as coisas não andam. E é surreal, né, que a gente ainda, depois de virar SAF, tenhamos que conversar sobre penhoras, sobre dívidas, porque a lei é frágil. O Botafogo, ele está dentro de uma lei que é frágil. Daqui a pouco outros clubes também vão sofrer. E o Botafogo, ele, através dessa recuperação extrajudicial, tentará ter um caminho mais tranquilo para o pagamento das suas dívidas. Vamos torcer que seja feito melhor para o nosso Botafogo. E o recadinho final aqui é para você que está em busca da sua aposentadoria. A Aposente Fácil, ela pode te ajudar, porque através dela você encontra uma maneira muito simples e muito fácil de saber se você poderá se aposentar. Tem muita gente que tem essa dúvida: como eu me aposento? Não sei se eu tenho tempo. A Aposente Fácil, ela pode ver isso para vocês de uma maneira muito simples, muito rápida e muito fácil. Vou colocar aqui na nossa descrição tanto o telefone do WhatsApp e também da central de atendimentos. E com certeza vocês terão ali um atendimento premium da central da Aposente Fácil. Tamo juntos, fogo neles, pra cima deles, fogão, sempre fogão. 5 da manhã serei de volta com o nosso pré-jogo. Fogo neles. Essa camisa aqui é uma das camisas mais bonitas da história do Botafogo. A Centrum, que não coloca... Tô fazendo propaganda pra Centrum, que não coloca um centavo aqui no canal. Tá na camisa, que é uma das mais bonitas do nosso glorioso. Tamo junto, fogo neles. Valeu, fui.